pastor Josimar, que vai trazer a palavra de Deus. Enquanto eu olho, vai colocar aqui uma coisa aqui com você. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo testemunho que nós ouvimos, por aquilo que o Senhor está fazendo na vida do amigo Diego. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, pela vida do pastor Josimar, que hoje vai trazer a tua palavra para os nossos corações. Que o Senhor continue enchendo o seu filho de graça, de paz e de sabedoria, que aquilo que sair da sua boca seja aquilo que o Senhor deseja que nós possamos ouvir. Em nome de Jesus, usa o teu servo poderosamente para falar aos nossos corações. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia a todos vocês que estão vindo pela primeira vez. Você que está em casa, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Vai falar ao meu e ao seu coração. Amém? Hoje a palavra vai falar com você. Você que já orou por algo. Você que já orou com lágrimas. Você que já jejuou por algo. E Deus não respondeu como você esperava. Acredito que todos nós já passamos por essa situação e muitas vezes nós sentimos como que se o céu tivesse ficado em silêncio. Já passou por isso? Eu acredito que todos nós. Talvez você já pediu e até clamou por milagre, mas o que você recebeu foi um não. Muitas pessoas, elas se decepcionam com Deus quando recebem esse não. Muitas pessoas, elas, quando recebem o não, e dependendo de como esse não chega, elas se sentem indefesas. Nós nos sentimos assim, insuficientes, e muitas vezes nos sentimos esmagados. Com o não que chega, quando na verdade nós estávamos precisando de um sim. Amém? Aleluias. A ênfase da mensagem de hoje, ela não será o não. A ênfase, o foco da mensagem não será a dor ou o sofrimento que todos nós passamos ou passaremos em algum momento da nossa vida. Não será esse o foco. O ponto principal da mensagem hoje será a graça. A graça do Senhor. A graça do Senhor que nos basta, que nos é suficiente. Amém? E ela vem sempre, moce, envolta em misericórdia. Essa graça que vem do Senhor, que nos surpreende nos momentos mais difíceis da nossa vida. Talvez não venha da forma que esperávamos, mas ela vem. Ao estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, vemos um homem que de perseguidor de cristãos passa a ser considerado o maior evangelista. Devido ao seu extenso trabalho do apóstolo Paulo como missionário, e as suas cartas que formam parte significativa do Novo Testamento. Louvado seja Deus pela vida de Paulo. A Bíblia relata que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso, onde viu coisas indizíveis. Essa experiência é descrita como uma visão ou revelação divina. Amém? Mas apesar da sua entrega, apesar de ser apaixonado por Jesus, apesar de fazer tudo o que ele fazia, no determinado momento, Paulo também precisou de algo. Paulo também clamou por algo, assim como nós clamamos. E sabe o que Paulo recebeu de Deus? Sabe o que Paulo ouviu de Deus? Talvez não foi o que ele esperava. Mas o que o Senhor falou com ele foi: Paulo, a minha graça te basta. Esse é o tema da mensagem de hoje. A minha graça te basta. Essa frase, ela não é um conformismo espiritual. Não é. Essa frase é maturidade eterna. Que vem de um Deus que é suficiente. Um Deus
suficiente. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que Deus é suficiente mesmo quando a vida não sai da forma que nós planejamos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 7 ao 10. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Nosso tempo está curto, enquanto você está procurando, eu vou começar a ler. E a palavra diz assim: E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ele se afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Paulo entendeu. Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça? Pai, obrigado por essa palavra que falou aos nossos corações. Eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações, porque o desejo do Senhor é falar aos nossos corações, e o desejo do Senhor é que os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente esteja aberta para receber, aprender e aplicar tudo que o Senhor quer nos ensinar. Então nós estamos aqui diante do Senhor, prontos para receber a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, que não sejam apenas as minhas palavras, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar e agir através de mim, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Paulo, aqui no texto, menciona algo que o incomodava. É mencionado um espinho na carne. Mas o que era esse espinho na carne? Você que já leu, você já deve ter perguntado qual era o espinho da carne de Paulo. Que mesmo sendo um servo fiel ao Senhor, mesmo orando e rogando a Deus por 3 vezes, conforme ele relata na palavra, não foi concedido o seu pedido. Esse espinho, nós não sabemos exatamente o que é, porque a palavra não diz aqui, não explica, e ainda bem, porque Deus é um Deus de mistérios e isso também aguça o nosso desejo de buscar mais por Ele, pelas suas revelações. Talvez o espinho fosse um problema físico, talvez lutas emocionais, perseguições, não sabemos. Porque o foco também hoje, como eu disse, não é o não, o foco não vai ser o espinho. O foco será a graça. Amém? Então Paulo não viu um milagre naquele momento, mas ouviu uma palavra suficiente. A minha graça te basta. Talvez você hoje esteja enfrentando desafios externos. Todos nós enfrentamos desafios externos. Talvez o seu desafio hoje seja interno. E esse é o mais desafiador. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero declarar hoje que essa graça está aí. Essa graça do Senhor, ela estará lá. Quando? Quando o dinheiro não cobrir as dívidas, mas vai permanecer a paz. Quando? Quando a cura não vem, mas a esperança, ela não morre. Quando a solidão grita, mas a presença de Deus responde. Aleluia. Quando todos te abandonam,
mas Deus permanece. Essa é a graça. É dessa graça que o Senhor está falando, que Paulo entendeu. A graça está lá no seu melhor momento, mas também no pior. Entender isso muda tudo. Abacuque 3, 17 e 18 declarou: ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. Paulo entendeu e aceitou mesmo no desconforto. Talvez você ainda se questione por que Deus não respondeu quando eu pedi. Quantos já fizeram esse questionamento? Você se lembra? Às vezes que você fez esse questionamento? Muitas pessoas já ficaram intrigadas com Deus, porque no seu desespero sentiu que Deus ele não estava lá. Sabe aquele momento em que tudo ficou escuro? Exemplos? Uma mãe diante da UTI do filho. Uma pessoa boa, generosa e fiel. E mesmo com esses atributos, está enfrentando um câncer. Talvez um jovem esmagado pela ansiedade. Por mais que em cada situação pareceu que a resposta não veio, sim, Deus respondeu. Deus respondeu talvez não com cura, mas entenda que ele respondeu com a presença dele. Essa presença que é suficiente. Amém? Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Charles Spurgeon tem uma frase que diz: a graça não tira o fogo, mas entra na fornalha com você. Paulo entendeu. No versículo 7 ele vai dizer: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. O espinho não foi demoníaco por origem. O espinho talvez tenha sido e foi teológico por função. Deus permitiu para preservar Paulo da soberba, que talvez, se possivelmente, o destruiria. Salmo 119, versículo 67, diz assim, o salmista vai dizer: antes de ser afligido, andava errado. Antes de ser afligido, andava errado. Olhe para o seu problema hoje. Olhe para o que Deus está falando e fazendo. Deus deseja que você esteja atento aos detalhes. Amém? Martin Lloyd Jones diz: algumas dores são a disciplina de Deus para não nos perdermos nos aplausos do ministério. Essa é a graça. Essa é a graça que desce quando o orgulho cai. É a graça do Senhor. A minha graça te basta. O verbo disse-me no grego está no tempo perfeito ativo. Ou seja, ele me disse uma vez e essa resposta nunca mudou. Ele continua suficiente. E ele vai continuar sempre sendo suficiente. Por mais que você busque em tantos lugares, é nele que você vai encontrar aquilo que você precisa. Talvez não da forma que você quer, mas da forma que ele deseja. Aleluias. Deus não ofereceu uma explicação, mas uma suficiência. Graça aqui, cariz no grego, significa favor imerecido, mas também força sustentadora. Se Deus é bom, por que ele permite o sofrimento? Continua a pergunta. A resposta?
Porque Ele está mais interessado na sua redenção do que no seu conforto temporário. Nós olhamos para o agora, aquilo que precisamos no momento. Mas Deus sabe o que nós precisamos. Deus está olhando para a eternidade, lá para frente, aquilo que ainda nós não conseguimos enxergar. Aleluia. Entenda, a dor que nos conecta com a suficiência de Cristo é melhor que a alegria que nos afasta dele. Vou repetir. A dor que nos conecta com a suficiência de Cristo é melhor que a alegria que nos afasta dele. Essa é a causa de muitas vezes passarmos por tantas situações. É Deus nos trazendo para perto dele, queridos. É Deus nos chamando para um relacionamento, para uma intimidade. É Deus nos chamando para Ele revelar de fato aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, que talvez não é aquilo que nós estamos buscando. E Deus quer que nós saiamos daqui hoje entendidos, entendendo o que está acontecendo conosco e recebendo a revelação dEle. Saindo daqui hoje, certos de que Ele é suficiente apesar das nossas lutas. Aleluias! É o poder que não precisa de palcos, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, fraqueza não é falha. É o ambiente para a manifestação divina. Será na sua dor que Deus vai manifestar o Deus grandioso que Ele é. Entenda isso. Aleluias. Deus não esperou Paulo se curar para usá-lo. Ele escolheu usá-lo no meio da dor. E quantas vezes nós esperamos e falamos, primeiro eu vou resolver os meus problemas para depois. Não, queridos, é agora. Talvez essa dor seja uma resposta de Deus para você e você não entendeu ainda. Para Ele te usar hoje, da forma que você está. Mas reconhecendo Ele como seu Senhor, como suficiente. Como o amado da sua alma. Aleluias. O verbo aperfeiçoar no grego, teleitai, significa chega à plenitude. Nós somos aperfeiçoados quando nos sujeitamos à chamada de Deus. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Watchman Nee tem uma frase que diz que o vaso não vale pelo que parece, mas pelo que carrega. Você é um vaso e não são as circunstâncias que vão ditar e dizer quem você é. Você carrega algo do Senhor dentro de você. E isso tem um valor para o Senhor. Amém? Na Bíblia podemos ver histórias, por exemplo, Gideão, 300 contra milhares. Davi, um menino contra um gigante. Quem mais? Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz. O auge da fraqueza e o ápice da redenção. Foi no pior momento que Deus manifestou a sua grandeza, o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça. É a glória que não parece forte, mas te faz cheio de Cristo. Paulo disse, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A glória de Deus fez morada e continua fazendo morada onde há fraqueza. Aleluias.
Paulo aqui não está celebrando a dor. Paulo está celebrando a presença no meio da dor. Amém? João 14, o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou em nós. Brennan Manning, que tem uma frase que diz: Deus é o único que pode transformar fraqueza em habitação. Você é a habitação do Senhor. Você que está se sentindo fraco hoje, Deus tem algo com você. Deus quer algo com você. E eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. Quando estiver muito difícil, olhe para o Deus que venceu na fraqueza. Olhar para Deus. Para esse Deus. O Filho de Deus pendurado em fraqueza. Abandonado, sangrando, derrotado. E ali mesmo, nessa situação, nessas circunstâncias, ele venceu o inferno. Aleluias. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós somos filhos. E o desejo de Deus é que nós aprendamos a ser filhos obedientes à palavra dele. Mesmo nos momentos não muito bons, difíceis, que todos nós enfrentamos. É Deus querendo se manifestar. Dietrich Bonhoeffer tem uma frase que diz: Cristo venceu não evitando a dor, mas entrando nela por nós. Tantas frases, tantos exemplos, Paulo falando, o Senhor falando. E você? Como você está observando a vida? Como está lidando com o que você não consegue controlar? Até quando você vai continuar relutante? É uma pergunta para você. Até quando você vai tentar impressionar ou continuar vivendo a vida que está vivendo? Da maneira que está vivendo? Sem se render à presença. Talvez você esteja pedindo cura. E Deus esteja te dando a presença. Talvez você esteja esperando o fim da luta, e nós muitas vezes estamos esperando o fim da luta. E Deus está nos chamando para vivermos cheios no meio dessa luta. A resposta de Deus pode parecer pequena, mas a minha graça te basta é a voz de um Deus que sabe exatamente o que você e eu, que nós precisamos. Leonard Ravenhill, ele diz assim: é melhor ter o espinho com a graça do que a cura sem a presença. É melhor ter o espinho com a graça do que a cura sem a presença. Hoje é dia, queridos, hoje é dia de se esvaziar. Somente você e Deus, eu não sei, mas somente você e Deus sabem a fase que você está vivendo. Situações que talvez dói dentro do seu peito. Situações que você não consegue compartilhar. Talvez por ser vergonhoso. Ou talvez porque você imagina que o teu próximo
quem você poderia abrir o seu coração, talvez não te compreenderia. Qual é o seu dilema? Aleluias. Hoje é dia de se render. Começar a enxergar por fé e não por vista. Começar a perceber os detalhes do processo. Hoje é dia de fazer uma autoanálise. O trono de Deus está nos lugares que o orgulho odeia visitar. Mas é necessário para que o Senhor possa agir da maneira que Ele quer agir nas nossas vidas. Joni Eareckson Tada. É lindo esse testemunho. É de uma americana, tetraplégica há mais de 50 anos. Depois você pode ver no YouTube. Tem um lindo testemunho de alguém que se rendeu ao seu chamado, mesmo olhando para a sua condição, que não a favorecia aos olhos dela. E ela diz o seguinte: Deus permite o que Ele odeia para cumprir o que Ele ama. Deus vai permitir situações difíceis para te trazer para perto. Porque Ele te ama. Talvez se você não tivesse vivendo ou vivido o que você viveu, você não estaria aqui hoje. Talvez se você não estivesse passando por algumas dores, crises, aflições, você não estaria clamando pelo Senhor. Talvez se a vida tivesse muito fácil, você escolheria outros caminhos. E eu estou dizendo isso porque todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós. Mas Deus permite o que Ele odeia para cumprir o que Ele ama, na minha e na sua vida. Talvez você entrou aqui buscando um milagre, mas Deus está dizendo, a presença que sustenta é mais gloriosa do que o milagre que impressiona. Talvez você entrou aqui com um sentimento de fracasso e a palavra de Deus para você é: o fracasso aos olhos do mundo pode ser o altar da glória aos olhos de Deus. Você que precisa de um alívio para a dor emocional, que talvez está te consumindo. E como eu disse, essa é terrível. A graça não faz você escapar da dor. Ela faz a dor se tornar um portal de acesso a Ele. A dor nos conecta com o Pai. Aleluias. Queridos, uma coisa eu tenho certeza. Deus está desejoso para cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Nos fazer romper naquilo que tem nos paralisado. Cada pessoa, cada um de nós na sua particularidade tem algo. Você tem algo que vai contribuir com o plano de Deus na terra. Todos nós carregamos algo da parte de Deus em nós. Você já enxergou o que você carrega dentro de você? E você olha para você e se vê insuficiente. Talvez você esteja olhando para o problema, dando atenção a falas que talvez tenham te paralisado. Se comparando com alguém que aos seus olhos é excelente, perto de você que talvez não sabe como expor aquilo que está aí dentro.
E Deus quer usar da forma que Ele criou. Mas nós temos o hábito de nos compararmos e de darmos um passo atrás porque não nos achamos suficientes. E talvez aos olhos de muitas pessoas nós de fato não somos suficientes. Mas o que Deus quer que nós entendamos hoje é que nós carregamos algo poderoso dentro de nós, a presença dele. E ele disse na sua palavra, minha presença, ela é suficiente. Deus te criou do jeito que você é, com a sua particularidade, com seus defeitos, com seus erros e acertos, com seu temperamento, talvez explosivo, talvez você é melancólico, talvez você é ansioso, está passando por uma depressão, talvez você está com dívidas, talvez você esteja enfrentando uma doença. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho os meus problemas e eu sei o que eu estou passando. E o Senhor o tempo todo está dizendo no meu coração, eu quero te usar com todos os problemas que você tem. Eu vou te aperfeiçoar, eu vou te moldar. Basta que você se renda a mim. E eu vou cumprir o meu plano na sua vida. O plano que eu tenho para você nesse tempo que você está vivendo, se você reconhecer que eu sou único e suficiente para você. Para de buscar em outros lugares. Para de comparar. Para de querer ser quem você não é. Mas renda-se. Renda-se à minha palavra. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E a palavra continua dizendo, e encontrareis descanso para as vossas almas. Talvez o descanso ainda não veio, e você está aflito, porque você não está parando para aprender de Deus, para ouvir o que Deus quer de você nesse tempo. A palavra diz que Ele é a paz que excede o entendimento. É quando eu não compreendo, mesmo eu estando vivendo o que eu estou vivendo, as lutas, a dor, a crise, a doença. Mas a paz, ela permanece aqui dentro para me fazer continuar caminhando mais uma milha, continuar lutando. Continuar correndo atrás dos recursos que Deus tem me apresentado e tem proposto. Esse é o nosso Deus suficiente. Aleluia. O que está faltando para você viver uma vida de excelência? Mesmo quando as coisas não estão do jeito que você queria. O que está faltando? Talvez o que esteja faltando é você dizer hoje, agora, dizer não para mim, mas dizer para o Senhor de todo o seu coração. Senhor, arma a tua tenda sobre as minhas ruínas. Senhor, eu me rendo. Eu me rendo à tua palavra. Talvez você já fez essa declaração aqui algumas vezes. E você saiu por aquela porta e deu de cara com os problemas. E você declarou outra vez e outra vez. Mas você está aqui hoje. Porque Deus tem te sustentado e talvez você não entendeu ainda. Quando você sair daquela porta para fora, os problemas vão continuar.
Mas Deus, ele vai se mostrar suficiente. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, o nosso amigo, ele vai nos ajudar nos momentos difíceis. Ele vai nos trazer paz e conforto no meio do caos, da crise, da dor, da doença, da aflição. O desejo dele é que você o reconheça como suficiente hoje. E saia daqui declarando: o Senhor é suficiente. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Senhor, obrigado por essa palavra. A minha graça te basta entrou no meu coração hoje. E eu vou continuar caminhando mais uma milha. E eu vou me deixar ser usado pelo Senhor, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu esteja vivendo, da dor, da crise. Eu vou, Senhor. Eu vou parar de lutar com as minhas forças. Eu vou fazer o necessário, aquilo que o Senhor me pede, nada mais do que além do que o Senhor me pedir. Eu quero ir para o Senhor hoje, Senhor, do jeito que eu sou, com os meus vícios, com os meus erros, com a minha insuficiência aos meus olhos. Eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo abrir a minha boca. Senhor, quantas pessoas passaram do meu lado precisando de uma palavra e eu carrego a palavra mais poderosa dentro de mim e eu não consegui abrir a minha boca. Quantas pessoas estiveram do meu lado precisando que eu estendesse a mão e eu não tive força suficiente no meu braço para estender a mão e ajudá-la. Sabe, queridos, o Senhor hoje está dizendo: nós muitas vezes e quase sempre não conseguimos fazer, porque nós olhamos para as nossas limitações, para as nossas capacidades. Não olhamos para o poder de Deus que habita em nós, para a força sustentadora, para o Espírito Santo, que vai fazer sair dos nossos lábios, da nossa boca, a palavra dele que já está em nós, já está aí dentro. Há quanto tempo você escuta a palavra de Deus e sabe que ela é transformadora, regeneradora, salvadora? E você sabe disso. E talvez você não esteja vivendo isso. E talvez você não consiga compartilhar isso. Porque você está olhando para a sua fraqueza. Mas é na sua fraqueza que o Senhor vai te usar. As coisas não vão mudar. Vamos continuar o tempo todo sendo confrontados com situações. E o mundo está cada vez pior. O mundo está cada vez caótico. As pessoas estão cada vez mais se distanciando do Senhor. As coisas não vão melhorar, queridos. Eu não quero trazer aqui, fazer você sair daqui animado. Mas você vai ser transformado. É em você. Está dentro de você. Vamos orar juntos? Você acredita no poder da oração? Que Deus é aquele Deus que abre porta onde portas estão fechadas? Que faz brotar água da rocha? Você acredita? Você pode se colocar de pé? Deus pode fazer tudo isso. Deus pode fazer brotar água da rocha no seu deserto.
mas também pode te fazer permanecer no deserto. E apesar de você permanecer no deserto, Ele quer que você o reconheça como suficiente. Esse é o ápice da plenitude. Reconhecer Deus como único e suficiente, independente das circunstâncias. Pai, nós declaramos agora nessa manhã que o Senhor é único e suficiente nas nossas vidas. Trabalha em nós. A Tua palavra diz para nós sermos renovados e transformados na nossa mente, para nós podermos experimentar qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Até hoje nós não conseguimos, Senhor, romper. Quando tudo parece que está indo bem, de repente acontecem situações que nos faz retroceder. Mas nessa manhã o Senhor está falando ao nosso coração. E Teu Espírito Santo está nos convencendo, porque é o Senhor que convence a nós continuarmos caminhando. E o Senhor vai abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para nós identificarmos, Pai, aquilo que está dentro de nós, que vai nos fazer romper e ser diferentes daquilo que nós temos sido até hoje. Porque nós vamos buscar no Senhor a força que precisamos. Porque é o Senhor que vai nos sustentar, é o Senhor que vai nos mover, é o Senhor que vai nos fazer enxergar na perspectiva do céu. Pai, mesmo estando no deserto, se não brotar água da rocha e nós estamos com sede, nós vamos continuar declarando com tudo o que temos, com tudo o que somos, que o Senhor é o único, suficiente, Salvador da nossa vida. O inimigo pode usar situações e circunstâncias, e o Senhor pode permitir que situações aconteçam. Mas hoje nós queremos te pedir, ajuda-nos nesses momentos a continuar afirmados na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem falado no nosso coração há tanto tempo. Acorda-nos, desperta-nos, revela-te a nós, Pai, revela-te a nós. Nós não vamos parar, nós vamos continuar. É o Senhor que vai nos capacitar. É o Senhor que vai abrir o nosso entendimento para buscar a resolução do problema. É o Senhor que vai abrir a nossa mente, que vai nos conectar com pessoas. Tudo é de Ti, por Ti, para Ti. Nós somos Teus. E o Senhor, como Pai, deseja cuidar dos filhos que o Senhor nos criou para ser. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós somos Teus, Senhor. Continua se manifestando para nós, nos enchendo de paz, de alegria, nos renovando, nos fazendo continuar, nos fazendo ser cooperadores do Senhor, naquilo que o Senhor precisa que façamos agora nesse tempo.
que não sejamos críticos, mas que sejamos resposta. Porque existem respostas que o mundo está precisando e está dentro de nós, e o Senhor já plantou dentro de nós. Ajuda-nos, Pai, a estar sensíveis à Tua voz, ao Teu comando, à Tua vontade. Porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós vamos vivê-la em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia.